A paz, amados, povo abençoado do Senhor, povo próspero, que nesse dia o Senhor possa te abençoar poderosamente, possa te fortalecer, te dando a sua graça, amém? Que possa te dar unção, amém, queridos? A palavra que quero vos trazer hoje é o Salmo 32, muito interessante esse salmo. Davi diz assim, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram meus ossos, e pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Aí ele diz assim, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém, queridos? O salmista, ele estava em angústia, estava numa situação ruim para ele, pelos seus pecados, pelas suas transgressões. Ele começa dizendo assim, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Aí ele fala assim, enquanto eu calei, os meus pecados envelheceram meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Enquanto Davi ocultou o seu pecado, enquanto Davi tentou esconder o seu pecado, de Deus não conseguiu esconder nada. Enquanto Davi tentou esconder, tentou se calar sobre aquela transgressão, sobre aquele pecado, ele viu que a mão de Deus pesava sobre ele. Ele viu que ele sofria. Ele viu que ele estava em grande tormenta na sua alma, na sua vida, noite e dia. Ele sabia que ele tinha transgredido. Aqui, ele sabia que ele tinha cometido uma grande transgressão, a transgressão com Betseba. Então assim, ele sabia que ele estava em transgressões, ele sabia que ele era um transgressor, ele sabia que ele era um pecador, ele sabia que ele tinha cometido um grande pecado. E ele fala assim, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor tornou em sequidão de estio. Olha só. Dia e noite ele sofria aquela tormenta. Dia e noite ele sofria aquilo. Porque a mão do Senhor pesava sobre ele. E ele dá um grande ensino para nós, quando ele diz assim, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Qual é a solução que ele encontrou para aquela situação de angústia da sua alma? Qual é a solução que ele encontrou para aquela tormenta de alma que ele estava sofrendo? Era ir diante do Senhor e confessar o seu pecado. Era ir diante do Senhor e confessar as suas transgressões, porque ele sabia que o Senhor iria lhe perdoar. Ele sabia que o Senhor iria lhe dar o perdão, porque é um pecado confesso. Ele foi lá e confessou aquelas transgressões. Ele confessou aquele pecado, ele não podia mais esconder, ele não podia mais ocultar. O que nós aprendemos aqui, amados? Quando ele começa a falar, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Ele começa a falar que esse homem é o bem-aventurado, um homem que tem os seus pecados perdoados, um homem que tem as suas transgressões apagadas. Ele é um bem-aventurado. Aí ele fala assim, enquanto eu calei, enquanto Davi ocultou as suas transgressões com Betseba, ele sofreu. Ele pensava assim, como muitas pessoas, vamos empurrando com a barriga, vamos deixando acontecer. Mas ele viu que aquilo ali estava trazendo uma tormenta muito grande para a sua alma. Ele estava vivendo dia e noite de angústia. Ele estava vivendo dia e noite angustiado. Aí imagina Davi lá no palácio, dia e noite sofrendo aquela tormenta, cercado de pessoas ali, servidores a eles, empregados, escravos, tantas pessoas dele cercando, ele servindo.
mas em si, ele estava em uma grande tormenta, em grande angústia, ele estava em dias de amargura. Agora você imagina, Davi andando num palácio de um lado para o outro, mas naquela amargura, até que ele falou assim, basta, chega, não tem mais para onde fugir, não tem mais para onde esconder isso. E ele foi, aproximou-se de Deus e confessou todas as suas transgressões e ganhou o seu perdão. Então, querido, muitas vezes são coisas pequenas, que muitas vezes começam a nos atormentar. Vai aquela angústia, a gente não consegue trabalhar direito, a gente não consegue estudar direito, a gente não consegue estar direito em nosso lar, em nossa casa. Por quê? Alguma coisa está nos amargurando. Alguma coisa está nos amargurando, alguma coisa está tirando a paz da nossa alma. Então Davi, ele percebeu que isso era ruim para ele, não tinha mais para onde ele fugir, não tinha mais como ele esconder toda aquela situação. Ele foi, aproximou-se do Senhor, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não ocultei. Ele não escondeu nada. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a minha iniquidade e o meu pecado. Amados, muitas vezes nós transgredimos, nós somos pecadores do início de dia ao anoitecer, pecamos constantemente, mas não vamos deixar de nos aproximar do Senhor, de confessar nossos pecados, nossas transgressões, nossos erros, nossas falhas e pedir esse perdão do Senhor, para que não possamos ficar com essa mágoa, para que não possamos ficar com essa angústia, dia e noite nos perseguindo. E assim como Davi, que sabia da situação a qual ele estava, situação de angústia, situação de amargura, é muito ruim essa amargura. E ele falou assim, não tem jeito mais, não tem jeito, eu tenho que me aproximar do Senhor, que é o único que pode perdoar meus pecados e minhas transgressões. E aproximou-se do Senhor, pediu perdão e obteve o perdão. Amém, querido? Isso possa ser um grande ensinamento para nós. Que muitas vezes, no trabalho, nós temos uma revés com alguém, né? Na escola, na própria igreja, temos isso, e muitas vezes guardamos aquela mágoa, ficamos com aquela mágoa, ficamos com aquilo. Há transgressões, vamos nos aproximar do Senhor, confessar nossas transgressões, clamar pelo perdão dessas transgressões e obter esse perdão. Amém, queridos? Amém, amados? Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não ocultei. É a solução que ele tinha. E disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ele obteve ali o que ele queria. Por muitos e muito tempo ele estava com essa angústia. Estava angustiando a sua alma. Aquilo, a mão do Senhor estava pesando dia e noite sobre Davi. Ele sentia aquilo, mas ele não falava nada com ninguém. Ele não se aproximava de um profeta, de um sacerdote, de ninguém. Ele estava consciente do que estava acontecendo, mas guardou para si. Mas chegou um momento que aquilo não podia mais permanecer. Ele aproximou-se do Senhor, confessou as suas transgressões, pediu o seu perdão, pediu para que o Senhor perdoasse e o Senhor perdoou. Amém? Ele tomou uma decisão. Aqui nós vemos, nós podemos pensar nessa situação de Davi, que diz assim, ó, confessei o meu pecado e a minha iniquidade não ocultei mais. Nós podemos pensar naquela parábola do filho pródigo. Ele tomou uma decisão, ele viu que ele tinha errado totalmente. Ele viu que tudo o que estava acontecendo era consequência dos seus erros. Ele falou, levantar-me agora, irei ter com meu pai e direi, Pai, pequei contra o Senhor perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas usa-me comigo como um dos teus empregados. Ele confessou. Ali ele foi lá e confessou o seu erro, ali ele reconheceu o seu erro, ali ele reconheceu as suas transgressões, e o seu pai de imediato o perdoou, o abraçou, trouxe para si, e assim foi como Davi. Ele estava em transgressões, né, tinha transgredido, mas não tinha como esconder, não tinha como ocultar as suas transgressões. Ele teve que ir ao Senhor, confessar, pedir esse perdão e obter esse perdão. Amém, amados? Então, que nessa manhã você pare e pense, se tem alguma coisa que atrapalha a tua vida, alguma coisa que está te angustiando, não adianta, você pode ir para a igreja está lotada, né? Você pode ir para a igreja, você pode ir para o trabalho, você pode ir para onde você for, mas aquilo vai te acompanhar. Aquilo vai te acompanhar, aquilo vai te perseguir, aquilo vai te angustiar, até que você vá e relate
aquilo que você fez. Ao Senhor, procure o Senhor, busque o Senhor e deixe que o Senhor te dê a solução da tua iniquidade, do teu problema. Amém, queridos? Eu quero que você curta esse vídeo, ajude o meu ministério, que você compartilhe esse vídeo, fortaleça o meu ministério, me ajuda, me ajuda. Eu preciso muito da tua ajuda. Então, dê essa força para esse teu amigo, né? Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que merece e precisa ouvir essa palavra, né? Que possamos compartilhar a palavra de Deus, que possamos compartilhar o ensinamento do Senhor. Amém? Um forte abraço, que Deus eterno seja por habitação. Tenha um dia totalmente abençoado.